Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para o preparatório do estado de Goiás, lindo estado de Goiás. Nós vamos começar hoje a tratar do nascimento, né? Conforme o prometido. Então, a base legal do nascimento, né? Anotem aí os artigos 50 a 66 da Lei 6.015, então para a gente rememorar. O registro tardio de nascimento, tá? A gente vê ali no artigo 46, lembra que eu falei que eu ia deslocar? E também o provimento 28 de 2013, não se aplica ao indígena esse provimento. Código de Normas de Goiás 54 a 56 e também legislação esparsa, tá? Por exemplo, provimento 63, que trata ali do registro de filhos gerados por reprodução assistida, paternidade e maternidade socioafetiva e por aí vai, tá? Teremos bastante coisa para ver. Então vamos lá. Pessoal, todas as pessoas nascidas no Brasil, elas devem ser aqui registradas, tá? Por quê? Porque a Constituição Federal, ela considera como brasileiro o indivíduo nascido no território nacional, ainda que de filhos estrangeiros. Então, não há dúvida que os atos relativos ao nascimento e a sua obrigatoriedade, tá? É um ato obrigatório, tem exceção, tem, depois a gente trata aqui, mas esses atos, o ato de nascimento, né, o registro desse ato, ele relaciona-se com a cidadania e o exercício da cidadania, tá? Estando previsto no rol dos direitos e garantias fundamentais, ali individuais, na verdade, lá no artigo 5º da Constituição Federal, que tais atos são gratuitos. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para eventuais pegadinhas de prova, porque eu já vi cair, tá? O artigo 5º, né, da Constituição, que fala que são atos gratuitos, o nascimento e o óbito, ele fala para o reconhecidamente pobre, tá? Mas hoje não é mais assim. A gente teve a lei 9534 de 1997 e ela modificou a Lei 6.015 e também a Lei 8935, tá? Então, olha só, para ficar bem definido aí na cabecinha de vocês. Gratuidade na Constituição, artigo 5º, são gratuitos para, atenção para a expressão, reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Tá? Agora, olha como que vem com a redação dada pela Lei 9534 de 97. O artigo 30 foi modificado por essa lei. Não serão cobrados emolumentos pelo registro civil e pelo assento de óbito, bem como pela primeira certidão respectiva. Tá? Então, atentem que ele não restringe essa expressão, ele não coloca só para os reconhecidamente pobres, não. Tá? São para todos. Aí ele vem, os reconhecidamente pobres estão isentos de pagamento de emolumentos pelas demais certidões extraídas pelo cartório do registro civil, tá? Então, da mesma forma que alterou o 30 da Lei 6.015, muita gente só acha que alterou esse, mas não, você vai falar a sua resposta completa. O 45 da Lei 8935 também foi modificado. São gratuitos os assentos do registro civil de nascimento e de óbito, bem como a primeira certidão. É a mesma redação? Mas você tem que mostrar para o examinador que você conhece globalmente a matéria, tá? E aí, parágrafo 1º, para os reconhecidamente pobres, não serão cobrados emolumentos pelas certidões a que se refere esse artigo, tá? Então, o que você consegue extrair daqui? Que essa lei, a 9534, ela estendeu a gratuidade à emissão de certidões e à prática de registros de nascimento e de óbito a todos os cidadãos, não somente aos reconhecidamente pobres. Então, a todos os cidadãos, independentemente de sua condição econômica, tá? E aí, eu vou falar para você o seguinte, eu já vi prova, inclusive da VUNESP, que muita gente errou, que falava assim, nos termos da Constituição Federal, são gratuitos. E aí a pessoa colocava o artigo 30 da Lei 6.015, né?
Mas não, porque a gente pensa, a Constituição é Constituição, é tudo muito mais abrangente. Não, aí a pessoa errou, tá? Porque o examinador perguntou de acordo com a Constituição. Então, se vier uma questão desse tipo, você se atém ao que está definido na Constituição. Então, que ela fala reconhecidamente pobres. E a lei 9534 não, é indistintamente a todos os cidadãos. Então, só para você ficar atento aí, porque eu já vi, não é coisa da minha cabeça, eu já vi uma questão dessa, tá? Aí você pode se questionar, mas professora, por que a gratuidade no artigo 5º da Constituição ele é mais restrito que da lei infraconstitucional? Porque, gente, o artigo 5º ele estava em consonância com a disposição revogada do artigo 30 da Lei 6.015 e do artigo 45 também. Então, naquela época, era isso que pregava esses dispositivos infraconstitucionais, tá? E qual que é a razão dessa gratuidade concedida indistintamente às pessoas, não só mais aos reconhecidamente pobres? Decorre da necessidade de o registro de nascimento e o de óbito ao exercício da cidadania. Tá? E como que se comprova aí o estado da pobreza? O artigo 2º do parágrafo 30, ele diz que o estado da pobreza será comprovado por declaração do próprio interessado, tá? Então, ele mesmo faz essa declaração ou arrobo, tratando-se de analfabeto, aí pode ser acompanhada da assinatura de 2 testemunhas. E o artigo 30, para a gente complementar parágrafo 3º, ele prescreve que a falsidade da declaração ensejará a responsabilidade civil e criminal do interessado, tá? Outra coisa, gente, se o registrador, ele cobrar, né, ou seja, ele está descumprindo uma regra prevista na legislação registral, tá? Que é a norma da gratuidade. Aí ele vai incorrer em penalidades, comprovado o descumprimento pelos oficiais do SCPN, aplicar-se as penalidades previstas nos artigos 32 e 33 da Lei dos Notários e Registradores, tá? Só para você lembrar aí, ó, são essas penalidades, tá? Só lembrando também que não é advertência, porque o examinador está um pouco sem criatividade e ele fica ainda colocando essa expressão advertência, então você não pode errar. Repreensão, multa, suspensão por 90 dias, prorrogáveis por mais 30, não são 120 dias, não são 30 dias, tá? E perda da delegação. Só para a gente dialogar aqui, né, gente? Vamos lá. E aí, continuando, temos aqui novas disposições. O parágrafo 3º-B diz que, esgotadas as penalidades a que se refere o parágrafo anterior, que a gente viu, e verificando novo descumprimento, aí vai ter que aplicar essa questão aqui, ó, do artigo 39, tá? Extinção, perda da delegação. Então, 39, ele trata da extinção da delegação, mas a gente está se referindo aqui, ó, descumprimento comprovado da gratuidade estabelecida na Lei 9534, tá? Vejam que isso foi colocado um pouquinho depois daquela Lei 9534. Tá certo, gente? Então, atentem aí, deem a resposta o mais completa que você conseguir. E a gente tem o artigo 30 também, parágrafo 3º-C, ele fala que os cartórios de registros públicos deverão afixar em local de grande visibilidade que permita fácil leitura e acesso ao público quadros contendo tabelas de emolumentos. Isso aqui também, além de informações claras sobre a gratuidade, isso aqui também é um dos deveres dos notários e registradores estabelecidos na lei dos notários e registradores, Lei 8935, tá? Aqui é registros públicos. Pessoal, outra questão também, ainda falando desse tema, para você colocar o mais completa possível a sua resposta. A Lei 9534, ela não passou impune ao STF não, tá? Foram questionar a constitucionalidade dela. Então, ela foi sim julgada constitucional, isso todo mundo sabe, né? Até porque você tem atos ali, você já, na prática, você já viu os atos gratuitos, mas na ADI 1800, se você quiser olhar, ela foi declarada constitucional
Por quê? Porque você sabe que sim, mas você sabe o fundamento? Então, porque ela diz que não ofenderia o princípio da proporcionalidade. Eu trouxe aqui para vocês, ó. Não ofende o princípio da proporcionalidade, lei que isenta os reconhecidamente pobres do pagamento dos emolumentos devidos pela expedição de registro de nascimento e óbito, bem como a primeira certidão, tá? Então, saibam também justificar. Não adianta você falar sim ou não. Olha lá, para a gente complementar e você, senão fica parecendo que tá solto, né? Constitucional, ó, pode ser que essa questão caia até inconstitucional, tá? Se a prova for uma prova tipo diálogo de fontes. Declaração de constitucionalidade, atividade notarial, natureza, tananã, Lei 9534, registros públicos, atos relacionados ao exercício da cidadania, gratuidade, princípio da proporcionalidade não violado. A atividade desenvolvida pelos titulares das serventias de notas e de registros, embora seja análoga à atividade empresarial, sujeita-se a um regime de direito público, tá? Não ofende o princípio da proporcionalidade, lei que isenta os reconhecidamente pobres do pagamento dos emolumentos devidos pela expedição de registro civil de nascimento e de óbito, bem como pela primeira certidão. Aí, se você quiser complementar seus estudos, dê uma lidinha nessa ADI 1800. Sempre eu falo, gente, todos esses julgados, assim, eles têm a temática central lá, mas você consegue aprender muito porque eles trazem temas periféricos, tá? Por isso que eu acho essencial você não ler só a ementa da jurisprudência. Eu acho que é bacana e até mais dinâmico do que a letra de lei, né? Infelizmente, a gente precisa ler a letra de lei. Mas se você tiver tempo, leia sempre as jurisprudências por completo, tá? E, pessoal, voltando ainda ao artigo 30, né? Podem constar nessas certidões ali alguma indicação, né? Alguma de condição de pobreza ou algo semelhante assim? Você acha que pode ou não? Gente, não pode. Não é que não deve, não é isso não. É que é proibido mesmo. Isso incorre em falta até grave, tá? Então, é proibido inserir qualquer tipo desse tipo de expressão aí de condição de pobreza ou semelhante. Esse parágrafo, ele não foi dado pela Lei 9534, na Lei de 6.015, ele foi acrescido pela Lei de 2008, é a lei chamada, não sei o nome dela, mas é 11.789, tá? E ela vai ao encontro do princípio da dignidade da pessoa humana, que é previsto no artigo 1º, vocês bem sabem, inciso 3º da Constituição, tá? Então, olha aí, só para ficar completinho, parágrafo 4º, incluído 11 anos depois, né, que a lei é de 1997, a 9534, é proibida a inserção das certidões que trata o parágrafo 1º deste artigo de expressões que indiquem condição de pobreza ou semelhança. E aí, para você responder fora da caixa, tá? Eu já dei as outras dicas também, mas eu quero acrescentar aqui para vocês. Para registros de filhos gerados por reprodução assistida, aquele mesmo do provimento 63, que provavelmente a gente vai ver hoje ou na próxima aula, tá? O provimento 63 acho que a gente consegue ver hoje, não sei se é a parte da reprodução assistida. Mas esse aqui, nessa questão dos filhos gerados por reprodução assistida, a gente pode aplicar essa gratuidade também? Com certeza, né, gente? Olha lá, o artigo nem precisava ter, mas vamos lá. Se tem, o examinador já viu, ele vai pedir. E se ele não pedir, você acrescenta na sua resposta. Os registradores, para fins do presente provimento, deverão observar as normas legais referentes à gratuidade. Tá? Então, você tem aí já uma fora da caixa. Vamos para a segunda. O provimento 73 de 2018 do CNJ, aquele que dispõe sobre a averbação de alteração de prenome e de gênero de pessoas transgênero, ali no assento de nascimento ou de casamento, ali também a gente aplica a gratuidade. Olha o que diz o nome, parágrafo único. O registrador, para fins do presente provimento, deverá observar as normas legais referentes à gratuidade dos atos, tá? E o provimento 89 de 2019, que é recentíssimo, tá? Ele padroniza nacionalmente procedimentos de alteração do nome do genitor. Eu posso aplicar a gratuidade aqui também? Também, artigo 3º, olha lá. Para fins deste provimento,
deverão ser respeitadas as tabelas estaduais de emolumentos, bem como as normas referentes à gratuidade de atos, quando for o caso. Professora, mas você está falando aí dos provimentos e eu não vi você falar do provimento 19 de 2012, que trata especificamente da gratuidade. Eu vou falar dele, só que eu vou falar que ele foi revogado, tá? Então, olha só, assegura aos comprovadamente pobres a gratuidade da averbação do reconhecimento de paternidade e da respectiva certidão. Então, gente, esse provimento foi revogado recentemente, por quê? Porque ele restringe a gratuidade, então ele estava fora ali dos padrões da lei registral. Vamos entender essa questão, tá? Se você quiser ver o pedido de providências aqui do CNJ, mas eu já deixei bacana para vocês, talvez não precisa ler, tá? Então, olha só, a superveniência de lei em sentido, ele trata dessa lei, essa lei foi uma das que alterou o ECA. A superveniência de lei em sentido estrito implica na revogação dos atos normativos editados pelo Conselho Nacional de Justiça que lhes são contrários. A gratuidade da averbação destinada ao reconhecimento da paternidade no assento de nascimento, bem como da certidão decorrente do registro, nos termos da Lei 13.257, não permite restrição por ato normativo cronologicamente anterior e de grau hierárquico inferior. Pedido de revogação do provimento 19 de 2012. Então, vamos entender essa questão. De acordo com o documento inicial que instrui este pedido de providências, o artigo 33 da Lei 13.257 alterou os parágrafos 5º e 6º do 122 do ECA, que passarão a ter a seguinte redação: os registros e certidões necessários à inclusão a qualquer tempo do nome do pai no assento de nascimento são isentos de multas, custas e emolumentos, gozando de prioridade. São gratuitas a qualquer tempo a averbação requerida do reconhecimento de paternidade no assento de nascimento e a certidão correspondente. E aí o provimento 19, por sua vez, assegura aos comprovadamente pobres a gratuidade da averbação do reconhecimento de paternidade, tá? Nota-se que, nesse caso, o provimento estabelece restrição desamparada da lei regulatória, de modo a condicionar gratuidade do referido registro à comprovação de hipossuficiência. Então, olha aí, o examinador pode perguntar se existe ainda alguma lei que trata dessa questão, que necessidade de comprovar a hipossuficiência, gente? Então, tá aí uma boa resposta para você. O fato da Lei 13.257 ser espécie legislativa estrito sensu, por si só, exige o cumprimento do princípio da estrita legalidade. Então, por esse motivo, todo e qualquer ato de hierarquia inferior, como é o caso de provimentos emanados do CNJ, devem obediência aos limites impostos pelo legislador infraconstitucional, não podendo criar ou restringir situações fora dos parâmetros. Então, tá aí a justificativa para vocês, tá? Aí, então retira-se que o disposto na Lei 13.257 revogou as restrições decorrentes do provimento 19. Gente, então, a revogação do 19 é a medida que se impõe, visto que o referido ato normativo impõe restrição. Aí, se alguém perguntar também qual que é a natureza jurídica do provimento CNJ, a não ser que eu já vi alguma questão dessa na prova oral, ato normativo. Impõe restrição desamparada de lei posterior que regulamenta o tema, tá? Então, gente, ante o exposto, diante do previsto no 33 da Lei 13.257, foi revogado esse provimento 19, então não precisa você estudar ele mais, tá? A gente está falando muito em gratuidade, professora, mas como é que sobrevive, então, o registro civil, já que tem tanta gratuidade assim? Então, gente, a Lei 10.169, que é a lei dos emolumentos, que traz normas gerais dos emolumentos, lembrem-se, normas específicas, lei estadual. Ela traz um dispositivo lá que prescreve mecanismos de compensação para poder viabilizar a manutenção desse serviço, senão nem existiria mais, tá bom? Então, olha o que diz o artigo 8º da Lei 10.169, essa lei de emolumentos.
Os estados e o Distrito Federal, no âmbito de sua competência, estabelecerão forma de compensação aos registradores civis das pessoas naturais pelos atos gratuitos por ele praticados conforme estabelecido em lei federal, tá? Pessoal, então, ele remeteu a gente lá para a lei estadual. Qual lei de Goiás que trata dessa questão? E aí vocês tiveram muita sorte, tá? Porque, gente, eu já dei aula em preparatórios do Paraná e vocês não têm noção. São vários repasses, mas acontece que cada um estava em uma lei, tá? E às vezes nem era lei. Então, assim, eu acho que eu demorei para eu achar tudo uns 5 dias e ainda fui ligando, né, para registrador, para tabelião do Paraná, para comprovar e não falar nada de errado para vocês. Então, aqui em Goiás, aqui não, né, que eu não estou em Goiás, mas eu estou dando o preparatório de Goiás, então podemos falar assim. Aqui a gente tem uma lei que trata de tudo, que é a lei 19.191 de 2015. Essa lei já tem alterações de 2020 que eu percebi, tá? Então ela dispõe sobre os emolumentos dos serviços notariais e de registros, tá bom? E aqui, o que vai interessar para a gente agora? Mas eu acho que vocês devem ler essa lei, tá? Vou tratar agora no âmbito do RCPN. Artigo 16. A arrecadação e os devidos repasses das parcelas de compensação dos atos gratuitos e da complementação da receita mínima das serventias deficitárias serão geridos pelo Sindicato dos Notários e Registradores do Estado de Goiás, Sinoreg Goiás. Sinoreg geralmente tem em vários estados. Ou em caso de extinção da Sinoreg, por entidade representativa dos notários e registradores indicado pela Corregedoria. Tá? E aí depois vocês terminam de ler. E tem mais um dispositivo que interessa para a gente, que é o 15, e esse 15 você lê ele inteiro, porque ali, você que é interessado na questão de emolumentos, ele traz os repasses que vocês devem saber, não sei se tem gente que ainda também está começando, mas a gente recebe os emolumentos integral, e aí a gente tem que fazer vários repasses, só que esses repasses, eles diferem de estado para estado, tá? Então, em São Paulo, e até difere de tipo de serventia. Então, por exemplo, faz repasse em alguns no estado de São Paulo para a Santa Casa, outros também, tá? Então, estado de São Paulo também, Ministério Público, você faz repasse para o Ministério Público, tem estado que faz repasse para a Defensoria, outros estados para a Procuradoria, outros para todas essas instituições. Então, é importante você, se você estiver interessado, dar uma lidinha no artigo 15 completo, tá? O que a gente vai fazer agora, tratar da questão do fundo. Então, olha só, os notários registradores, eles têm direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados em serventia. Aos emolumentos constantes da tabela serão acrescidas as seguintes parcelas, blá, blá, blá. Então, olha lá, 3% vão para o fundo de compensação dos atos gratuitos praticados pelos notários e registradores e de complementação da receita mínima das serventias deficitárias. É o FUNCOMP. E aí eu fiz questão de deixar esse azulzinho para você. Geralmente eu tiro isso, mas olha só, é porque tem alteração recente, tá? Então, olha aí, essa resposta ficará completíssima, mas ainda tem mais coisa para falar. O artigo 26, né, agora já saímos da lei de emolumentos, vamos para o Código de Normas, que eu também achei disposições que aproveita a gente aqui. Então, ali na parte geral do Código de Normas, né, ele elenca as isenções e gratuidades, vale a pena você ler também. Não é a minha matéria, parte geral, mas eu gosto de ter um conhecimento abrangente do código para ver se eu consigo dialogar o que eu vou dar com outros dispositivos. Então, o que eu achei ali na parte geral? Tem lá no 26, elenca isenções e gratuidades. Vocês vão ler em casa, tá? Aqui eu vou destacar o que conecta com a nossa aula. O 26 do Código de Normas de Goiás. São isentos de custas e emolumentos todos os atos cartorários necessários ao cumprimento da decisão judicial que deferiu expressa e integralmente assistência judiciária no processo judicial. Aqui, se você quiser, você pode conectar com o 98 do CPC, tá? Que hoje ele trata da gratuidade
nos serviços notariais. Mas vamos lá, o que interessa para a gente? O registro civil de nascimento e sua primeira certidão, o registro de óbito e sua primeira certidão, o registro e a certidão de adoção de menor, olha aí, peculiaridades de Goiás, inclusive as emissões de segunda via para pessoas reconhecidamente pobres que, por declaração própria sob responsabilidade, se declararem sem condições de pagá-las, etc. e tal. O 54 também, e aqui já estamos na parte do RCPN. Podemos juntar aqui para a nossa resposta. Não haverá incidência de emolumentos ou multas no registro tardio efetuado fora do prazo. Eu acho que hoje a gente vai conseguir já ver o provimento 28 e o artigo 46. Tá? Ainda, para complementar, tá? Esse aqui eu vou só citar para vocês. Nunca vi cair em prova, até porque ele é novo, mas vale a pena você, uma eventual dissertação sobre essa temática, você pode também falar um pouquinho do provimento 81 de 2018, que dispõe sobre a renda mínima do registrador civil. Tá, gente? Vamos voltar agora, né, depois desse parênteses aqui sobre a gratuidade, ao registro de nascimento. Qual que é a finalidade da lavratura do assento de nascimento? Tornar público o nascimento ocorrido e perpetuar essa informação. E quem que deve declarar o nascimento? Aí você vai pegar o seu artigo 52 e já vai deixar marcadinho ali, tá? Que passou por uma alteração também. Mas vejam, eu não falei que ele passou por uma inovação, eu falei que ele passou por uma alteração, tá? Ele trata da ordem sucessiva e legal para o registro de nascimento. Então, o que aconteceu com o 52? São obrigados, ele traz, né, obrigatoriedade, lembra que eu falei que é ato obrigatório, mas a gente tem exceção que a gente vê hoje ainda, fazer a declaração de nascimento o pai ou a mãe. Antes, o que era? O pai, depois a mãe. O pai ou a mãe, isoladamente ou em conjunto, observado disposto no parágrafo 2º do 54. Ou no caso da falta ou impedimento de um dos indicados no item 1, outro indicado que terá o prazo para declaração prorrogado por 45 dias. Tá vendo? Foi essa alteração que eu falei para vocês em 2015. O que aconteceu? Essa lei 13.112 de 2015, ela permite à mulher, em igualdade de condições, proceder ao registro de nascimento de seu filho. Então, essa ordem de preferência, né, que estava estipulada ali antes da alteração, né, nos itens 1 e 2 do artigo 52, que era do pai preferencialmente, ela caiu por terra, mas ela não caiu por terra por causa da lei, essa lei que alterou, né? Ela caiu por terra, ela já era considerada inconstitucional, por quê? Porque ela ofendia o artigo 5º, inciso 1 da Constituição e também o 226, parágrafo 5º da Constituição, né? Direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Por isso que eu falei para vocês, é alteração, mas não é inovação, tá? Mas vamos dar uma autenticidade na nossa resposta. Sempre que vocês conseguirem, tá? Coloquem algo que esteja previsto em alguma coisa, alguma legislação, pode ser enunciado de âmbito registral. Então, a gente tem, ó, a orientação número 12 da Escola Nacional de Direito Notarial e Registral, a ENOR, tá? E ela já tinha essa orientação aqui, já faz um tempinho. A ordem de preferência, isso aqui foi antes da alteração da lei, tá? Dos itens 1 e 2 do 52, não foi recepcionada pela Constituição, que prevê igualdade entre homem e mulher, não cabendo mais a preferência dada ao pai sobre a mãe na ordem de legitimação para a declaração do nascimento dentro do prazo de 15 dias, persistindo a ampliação do prazo dado à mãe, tá? O que é importante ressaltar também, para a gente buscar ali uma filosofia mais constitucional também. Pessoal, é importante ressaltar que os pais, porque eles são os primeiros e os principais legitimados a declarar o nascimento. Lembrem que essa é uma ordem sucessiva, tá? Do 52. Essa obrigação, ela tem fundamento no dever de assistência aos filhos menores e no princípio da paternidade responsável
ali prevista no artigo 226, parágrafo 7º e 229 da Constituição Federal, tá? Para a gente finalizar o bloco, eu vou deixar os outros itens aí para vocês, tá? Então, pai e mãe, depois, não, impedimento de ambos, o parente mais próximo, depois você lê completo, tá? Depois, se não tiver, os administrados, lembrem-se, tá? Ordem sucessiva e legal. Os administradores de hospitais ou médicos e parteiras, na falta deles, pessoa idônea da casa em que ocorrer, na falta, as pessoas encarregadas da guarda do menor, tá? Então, vamos finalizar esse bloco aqui. Eu trouxe uma questão referente a isso. Vamos beber uma aguinha e depois a gente volta e já trabalha essa questão. Até mais. Vamos lá, pessoal, dar início ao nosso segundo bloco. E aí, para a gente fixar essa matéria aqui do artigo 52, eu achei uma questão bem pertinente, ó, fácil, tá? Mas você tinha que saber essa ordem legal e sucessiva do 52. E recente também, ó, Maria, em trabalho de parto, foi hospitalizada, mas apesar de toda a assistência médica recebida, faleceu durante o parto. O pai da criança é pessoa desconhecida, ou seja, né, não tem aquela ordem prioritária, não tem os prioritários, né, os legitimados prioritários, que são pai e mãe em igualdade de condições. Nessa situação hipotética, deverá fazer a declaração de nascimento, segundo a ordem de preferência legal, o administrador do hospital, não o parente mais próximo que seja maior esteja presente, né? Foi isso que a gente viu no item 3, então letra B. O médico que fez o parto, qualquer pessoa que estivesse acompanhado do Ministério Público, que não tem a ver também aqui. Tá? Então, pessoal, a assertiva correta é letra B, artigo 52, item 3º. Vamos para mais uma questão de nascimento, que essa aqui, vamos lá, não sei se essa ainda que é a mais completinha, depois a gente vê. Em relação ao nascimento, assinale a alternativa correta. Tratando-se de registro de nascimento fora do prazo legal, o oficial, em caso de dúvida, poderá requerer ao juiz as providências que forem cabíveis para esclarecimento do fato. Essa alternativa está correta. Então, letra A é a letra da lei do artigo 52, parágrafo 2º, tá? A gente vai tratar do registro tardio também hoje, artigo 46 e provimento 28. Depois vou trazer das normas de Goiás também, quando a gente tiver momento oportuno. Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar da residência dos pais. Até aí tudo certo. Dentro do prazo, sempre isso aqui é pegadinha de prova, tá? Então não errem mais isso. Dentro do prazo de 20 dias, o prazo é 15 dias, que será ampliado em até 3 meses, correto, para os lugares distantes de mais de 30 quilômetros da sede, não são 50 quilômetros, tá? Então, essa alternativa fere o artigo 2º da Lei 6.015, tá bom, gente? Então, lugar em que tiver ocorrido o parto ou da residência dos pais, o prazo é 15 dias, esse prazo pode ser ampliado até 3 meses, para os lugares distantes mais de 30 quilômetros. Então, esse é o prazo do registro de nascimento. Passado esse prazo, o que acontece? Aí o registro fica fora do prazo e aí é chamado de registro tardio, tá? Norma do Estado de Goiás no que diz respeito a esse tema. Todo nascimento acontecido no Estado deve ser levado a registro no lugar em que tiver dado o parto ou da residência. Até aí tudo certo. Mas existe uma complementação aqui do parágrafo 1º. Entende-se por local do parto a que se refere os 50, a cidade, município, distrito ou vila de residência dos pais ou da mãe do registrando, tá? E se o parto, gente, só para a gente dialogar aqui, porque tem normas de Goiás. E se o parto tiver ocorrido fora do hospital ou maternidade? Como que deve se proceder aqui? E a gente tem a regra no artigo 54, parágrafo 9º. Se o parto tiver ocorrido fora da maternidade, do hospital, né,
ou do hospital, o declarante deve fazer prova com atestado médico ou declaração de 2 pessoas idôneas que dele tenham conhecimento, contendo o termo, nesse caso, o nome e o endereço do médico atestante ou afirmação das testemunhas que conhecem o declarante e sabem da existência do recém-nascido, tá? Então, para complementar para vocês. Letra C. Os nascimentos ocorridos a bordo, quando não registrados nos termos do 65, deverão ser declarados dentro de 10 dias, na verdade são 5 dias, tá? A contar da chegada do navio ou da aeronave no local do destino, no respectivo cartório ou consulado. Então, o 51, ele fala do prazo de 5 dias. 51 de quê? Da lei de registro. Toda vez que você for ler o 51, você vai lá no 65 e no 31 da lei de registro. Você vai estudar todos esses dispositivos em conjunto. Além disso, tá, no que tange aos nascimentos ocorridos a bordo de aeronaves brasileiras, também temos ali no 173 disposições sobre a temática, né, o 173 do Código Brasileiro da Aeronáutica. Olha lá, o 173. O comandante procederá ao assento no diário de bordo dos nascimentos e óbitos que ocorrerem durante a viagem e dele extrair cópias para fins de direito, tá? Então, também resposta completa. D. Os índios, quando tiverem integrados, não estão obrigados à inscrição do nascimento. Tá errado, tá? Só pode ser dispensado aqui se eles forem não integrados. Se eles estiverem integrados, eles precisam, né? Lembrem-se da regra da obrigatoriedade no registro. Então, se tiver integrado, se o índio tiver integrado, tem que fazer. Aí a exceção que eu falei para vocês, a exceção é quando o índio não estiver integrado, tá? Existe um registro próprio lá na FUNAI, que é um registro administrativo, ele chama RANI, Registro Administrativo de Nascimento do Indígena. Já a gente vê também, tá? Então, a fundamentação dessa questão é o artigo 50, parágrafo 2º da Lei 6.015. Lembrando que o artigo 50, parágrafo 2º, então, ele é uma exceção ao dever legal de registro de nascimento, tá? A gente vai tratar do registro de nascimento essa aula, se você quiser adiantar, e às vezes você vai ver outros blocos, né, o 3 e o 4 só, no outro dia, é a resolução conjunta CNJ, CNMP, Conselho Nacional do MP e Conselho Nacional de Justiça, é a resolução número 3. Hoje ela é a principal, que traz a principal legislação, né, sobre o registro de nascimento de indígena. Agora sim, chegou a questão bem completinha, a gente vai explorar e tem muitas peculiaridades do estado de Goiás aqui. Vamos lá. Quanto ao registro de nascimento, assinale a proposição correta. Letra A. Entre os requisitos para o registro de nascimento, o sexo do registrando, o número da DNV, Declaração de Nascido Vivo. O Unesp adora essa questão do DNV, que eu trouxe coisas para você ver aqui. A cor, não tem cor no registro de nascimento. O nome e o prenome, mas tem cor no registro de óbito. Então, não confunda, tá? A cor, gente, no registro de nascimento, ela é vedada por várias normativas. Por quê? Porque ela não produz efeito jurídico para a identificação do ser humano. Mas lembre-se, no óbito tem. Em Goiás, ela é proibida. Olha como vem o Código de Goiás no artigo 56. A cor do registrando não constará necessariamente do registro. Via de regra, as normativas colocam lá, é vedado cor no registro de nascimento, tá? Então, fiquem aí para vocês. Falando nos elementos, né, que tem que constar o assento de nascimento, eles estão previstos no artigo 54 da Lei 6.015 e eles devem ser lidos à luz da Constituição e mais, à luz da Lei 8560 de 92, que é a Lei da Investigação de Paternidade, tá? Vamos desdobrar aqui, depois a gente volta para a questão, porque tem muita peculiaridade em Goiás. Vamos lá. O assento de nascimento deverá conter o dia, mês, ano, lugar e hora certa, sendo possível determiná-la ou aproximá-la, o sexo do registrando. E olha só, pessoal, temos normas peculiares no estado de Goiás sobre essa questão do sexo do registrando.
Lá no 54A, os casos de diagnóstico de anomalias de diferenciação sexual, né, chamada ADS, em recém-nascidos, o registrador deverá lançar no registro de nascimento o sexo como ignorado. Isso me parece uma ótima questão de segunda fase para Goiás, tá? Quem não conhece as normas pode ficar sem saber o que colocar ali no assento. Então, fiquem vocês sabendo aí. Então, ele vai colocar como o sexo como ignorado, conforme constatação médica lançada na DNV. Fica facultado que, a critério da pessoa que declarar o nascimento, no campo destinado ao nome, conste a expressão RN filho de, seguida do nome de um ou de ambos os genitores, tá? E aí, vamos supor, gente, definiu o sexo da criança, tá? E aí, como que o registrador tem que agir aqui? Aí o 54B nos orienta. Assim que definido o sexo da criança, o registro de nascimento, o registro do sexo, estou prestando atenção no meu chá aqui, o registro do sexo e do nome poderão ser retificados diretamente perante o ofício do registro de nascimento, independentemente de autorização judicial. O requerimento para a retificação mencionada neste artigo deverá ser acompanhado de laudo médico atestando o sexo da criança e podendo ser formulado por qualquer de seus responsáveis, tá? Gente, agora vamos supor que ocorra o óbito do registrado antes de proceder aqui a essa retificação. Como é que tem que agir o registrador? Ocorrendo o óbito do registrado, né, antes da retificação mencionada ali no caput, que ele coloca como sexo ignorado, fica facultada a retificação do nome a requerimento de qualquer um dos responsáveis, independentemente de laudo médico. A averbação de retificação mencionada neste artigo, não pode cobrar, de forma gratuita e unificada e deverá conter a informação do número do CPF do registrado. Tá? Hoje essa questão do CPF na certidão de nascimento, ela veio com a Lei 13.484, aí também tem um provimento, depois a gente vai ver. E para a gente complementar essa regra, o 54C diz que decorrido 60 dias da data do registro e não tendo sido realizada a retificação pelos responsáveis, o oficial que proceder ao registro nas condições do 54A deverá comunicar ao MP, por meio da promotoria responsável pelos registros públicos, para fins de acompanhamento da situação e tomada de eventuais procedências que entender cabíveis no sentido de assegurar os direitos indisponíveis de personalidade da criança, tá? E o artigo 54D das normas de Goiás, ele é bacana a gente, quando for tratar de publicidade registral, lembra que eu falei que tinha várias exceções? A gente pode citar, ele também. O registro feito na forma do 54A tem natureza sigilosa, então isso é uma restrição à publicidade registral, razão pela qual a informação a seu respeito não pode constar das certidões, salvo por solicitação do responsável pelo registrado, seus pais ou procurador com poderes específicos e firma do outorgante reconhecida por autenticidade ou ainda por determinação judicial. Após a averbação do prenome e do sexo, a certidão poderá ser emitida a qualquer requerente. E a certidão de inteiro teor poderá ser fornecida a requerimento do registrado, do responsável, mediante autorização judicial. Então, isso aqui também me parece uma ótima questão de segunda fase para você montar ali uma certidão, tá? Então, vamos voltar, gente, ao artigo 54 da Lei de Registro, da Lei 6.015, né? A gente viu o item 1 e 2, vamos para o 3. O fato, que tem que constar, então, no assento de nascimento? O fato de ser gêmeo quando assim tiver acontecido. E aí, sempre que eu falo dele, eu gosto de dialogar com o 63 da Lei 6.015, da mesma lei, tá? No caso de gêmeos, será declarada no assento especial de cada um a ordem de nascimento. Os gêmeos que tiverem o prenome igual deverão ser inscritos com duplo prenome ou nome completo diverso, de modo que possam distinguir-se. Tá? Voltando aqui, 54, estamos analisando à luz dos novos diplomas.
O nome e o prenome que foram impostos à criança, a declaração de que nasceu morta ou morreu no ato ou logo depois do parto, e esse item 6 aqui, ó, porque eu marquei de vermelho. Porque ele não foi recepcionado pela Constituição. Então, você não pode colocar ele no registro de nascimento, mesmo que ele esteja lá no 54. A ordem de filiação de outros irmãos do mesmo prenome que existirem ou tiverem existido. O que acontece na maioria dos casos? As normativas estaduais, elas reproduzem o artigo 54, mas elas excluem os itens que não foram recepcionados ou que estão revogados, pela Constituição ou pela lei. Então, aqui não temos norma específica em Goiás, tá? A gente tem que ler pela Lei 6.015. E por quê? Qual que é a fundamentação que não pode constar esse item 6? Tá? Porque ele não está em consonância com 227, parágrafo 6º da Constituição Federal. Ele não foi recepcionado, então, e além de tudo, ele foi revogado pelo artigo 5º da Lei da Investigação da Paternidade. O que essa lei prevê? Que no registro de nascimento não se fará qualquer referência à natureza da filiação, à sua ordem em relação a outros irmãos do mesmo prenome, exceto gêmeos, tá? Então, vamos lá, continuar aqui. Análise do 54 da Lei 6.015. O que mais tem que constar no assento? Os nomes e prenomes, a naturalidade, a profissão dos pais, lugar e cartório onde se casaram não podem constar do assento de nascimento, tá? A idade da genitora, do registrando, em anos completos na ocasião do parto, e o domicílio ou a residência do casal. Então, o que está marcado de vermelho é o que você não vai poder colocar. Mesma forma, fere o 226, parágrafo 6º, tá bom? E aí, ó, eu trouxe uma questãozinha, ainda estamos analisando 54, tá? Mas achei oportuno trazer ela aqui. No registro de nascimento não se fará qualquer... Lembrando que estamos vendo uma questão dentro de uma questão, tá, gente? A gente ainda está na letra A, né, ali daquela questão daquela banca que eu não lembro o nome dela, é uma abreviatura. Vamos lá. No registro de nascimento não se fará qualquer referência à natureza da filiação, ao lugar e cartório do casamento dos pais, ao estado civil. Então, não pode fazer nenhuma dessas. A gente já viu a fundamentação, letra D, tá certo? Vamos continuar analisando o artigo 54 da Lei 6.015. Os nomes e prenomes dos avós paternos e maternos, os nomes e prenomes, a profissão e a residência das duas testemunhas do assento, quando tratar do parto ocorrido sem assistência médica ou residência ou fora da unidade hospitalar ou casa de saúde. Olha o que a gente tem em Goiás também, para linkar com esse item. Mesma questão. Os nomes e prenomes, a profissão, a residência das duas testemunhas do assento são obrigatórios quando ocorrer o parto sem assistência médica em residência ou fora de unidade hospitalar ou casa de saúde. Então, mesmo que seja correspondente, é bacana você colocar, tá? Da mesma forma que eu expliquei a aula passada. Olha, excelência, nas normas de Goiás, a gente tem previsão no mesmo sentido no artigo tal. E o 10, item 10. O número de identificação do DNV com controle de dígito verificador, exceto na hipótese de registro tardio previsto no 46, tá? Então, normas de Goiás. O oficial do SPN, a partir dessa data, deve fazer constar dos assentos de nascimento e assentos de óbito o número da DNV e o número da identificação da declaração de óbito, respectivamente, tá? Só para a gente linkar e você ter mais fundamentação. E aqui a novidade da Lei 13.484, tá? A naturalidade do registrando. Vamos lá, tá? Gente, se você tiver dificuldade, né, de ver ali esses assentos, o que eu posso recomendar para vocês, né? Se você não tem um modelinho ali de registro, vai lá no provimento 63, ele tem uma série de anexos ali, acho que tem 6 anexos, e um dos anexos é a certidão de nascimento. A gente vai estudar, tá? Mas se você quiser adiantar e visualizar enquanto você estiver vendo o 54, fica legal também. Então, vamos ver esse item 11, né? A Lei 13.484, ela trouxe um novo conceito de naturalidade,
tá? Na verdade, foi a medida provisória 776, e aí a Lei 13484 confirmou, ela ratificou ali. Então, antes da medida provisória, o que era entendido aqui a questão da naturalidade? O local do nascimento apenas, tá? A partir da MP, alterou-se essa questão e agora a naturalidade, ela é uma opção do declarante. Opção como, professora? Podendo escolher ser o município de residência da mãe, claro, desde que localizado no território nacional, tá? E o município onde ocorreu, ou, né, o município onde ocorreu o nascimento. Então, você pode optar por essas duas hipóteses. Só que, atenção, gente, quem que pode fazer essa opção? É só o pai e a mãe? Na verdade, não são eles, se não foram eles que declararam o assento. Quem pode fazer essa opção é a pessoa que estiver declarando o nascimento. Então, pode ser qualquer uma daquela listinha do artigo 52, tá? Não precisa ser necessariamente o pai ou a mãe, se não foram eles que estavam ali declarando o nascimento. Normalmente, quem declara são eles, né? Mas pode ser que não. E aí, ó, foi inserido esse parágrafo 4º no artigo 54, falando exatamente o que eu acabei de falar para vocês, tá? Depois vocês leem em casa. Vamos voltar para a questão. B. Os oficiais do RCPN não registrarão prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores, certinho? Quando os pais não se conformarem com a recusa do oficial, este submeterá por escrito o caso, também está certo, mediante a cobrança de emolumentos. Não se cobram emolumentos aqui, tá? Não pode cobrar emolumentos, é proibido. Isso está expresso no artigo 55, parágrafo único. E aí, a gente tem normas de Goiás no que diz respeito a esse tema também. O que acontece no 56 do Código de Normas? Esse artigo, ele equivale ao caput do 55 que a gente acabou de ver. E o parágrafo 3º equivale ao parágrafo único, né? Era parágrafo único? Era parágrafo único do 55, tá? Essa, gente, é uma regra. Deixa eu botar aqui, depois eu volto. Então, eu não vou ler porque são os termos exatos, tá? O que eu quero falar para vocês. Essa é uma regra subjetiva, devendo o oficial se pautar na singularidade de cada caso, tá, gente? Então, ele não pode estabelecer ali um parâmetro sem analisar caso a caso. É uma casuística, tá? Inclusive, até, por exemplo, a questão do indígena. Aí o indígena vai lá, ele tem normas próprias, vocês vão ver hoje também, para a questão do nome. Por quê? Porque pode ser que para o registrador o nome do indígena seja estranho, e para o indígena pode ser que o seu nome seja estranho, tá? Então tem que respeitar também essas peculiaridades. Vamos lá, onde que eu estava? Aqui. E aí, se houver, que a gente viu na questão, ó, se houver insistência do interessado, aí o caso é submetido ao juiz, ou dependendo do estado, né? Cada um fala um nome, juiz corregedor ou juiz diretor do foro, é a mesma coisa. Sempre lembrem, independentemente da cobrança de quaisquer emolumentos, tá? A gente vai explorar bem mais essa temática do nome, porque ela é recorrente nas provas de cartório, não só a primeira fase, mas também segunda fase e fase oral. Vamos continuar a questão. Quando o oficial tiver motivo para duvidar da declaração, poderá ir à casa do recém-nascido, verificar a sua existência certinho ou exigir a atestação do médico ou da parteira que tiver assistido o caso ou o testemunho de 3 pessoas que tiverem visto o recém-nascido. Não são 3 pessoas, são 2 pessoas. A questão só está errada por causa disso, tá? Fundamentação, artigo 52, parágrafo 1º. Normas de Goiás. Havendo motivo para o oficial duvidar da declaração, essa que a gente acabou de falar, poderá, ele complementa, né? E ao exigir ou atestar, poderá equivaler ao documento previsto naquela norma, o que, gente? O escrito emitido por estabelecimento hospitalar, tá? Letra D. Os índios, enquanto não integrados, não estão obrigados à inscrição do nascimento. Certíssimo.
E aí, onde que faz? É o RANI, tá? Registro Administrativo de Nascimento, ele é feito na FUNAI. Este poderá... ó a questão aqui, nem tinha visto. Este poderá ser feito em livro próprio do órgão federal. Então, esse é o livro que chama RANI. Tá certo, gente? Alternativa correta, letra D, artigo 50, parágrafo 2º de novo. Antes de vermos aqui a questão, né, a gente vai dar uma desdobrada aí nessa resolução conjunta 3. Então, a gente de ver o registro, né, de nascimento do indígena, eu quero aproveitar o gancho da questão, né, já que a gente está falando um pouquinho da DNV, e trazer também uma questão sobre a DNV que a Unesp adora. Em relação à DNV, Declaração de Nascido Vivo, o que é correto afirmar? Primeira coisa, a Lei 12.662 de 2012, ela alterou a Lei 6.015, né, para alterar alguns dispositivos aí e inserir a questão, né, assegurar a validade nacional da Declaração de Nascido Vivo, DNV, e regulamentar sua expedição. Então, vamos lá. Se houver divergência entre o genitor indicado na DNV e o declarado perante o oficial da RCPN nos termos da lei, prevalece este último, sem necessidade de retificação da DNV. Alternativa correta, olha lá, o artigo 54, parágrafo 1º, tá? Não constitui motivo para recusa, aí a gente vai fundamentar no 54, parágrafo 1º, mas é claro que eu quero que vocês leiam essas outras alternativas aqui para complementar aí seu estudo, tá? Então, por exemplo, omissão do nome do recém-nascido ou do nome do pai, divergência parcial ou total. Essa questão é muito pedida nas provas, tá? Eu acho que induz um pouquinho o candidato a erro. Então, fiquem atentos aí. O artigo 5º devia estar separado aqui, tá? Tá certo, gente? Vocês leiam em casa, então. A nossa fundamentação é o 54, parágrafo 1º, inciso 1. A DNV não poderá ser preenchida por parteira, devendo sempre constar o nome do médico que a preencheu e o número de sua inscrição no CRM, Conselho Regional de Medicina, na verdade. Claro que pode. Nos nascimentos frutos de parto sem assistência de profissionais de saúde ou parteiras, a DNV será emitida pelos oficiais que lavrarem o registro de nascimento, sempre que haja demanda das secretarias estaduais ou municipais de saúde para que realizem tais emissões. Letra C. O assento de nascimento sempre deverá conter o número da DNV, ainda que lavrado sob a forma do registro tardio. Não. Nesse caso do registro tardio, não há essa necessidade. Lembra? Acho que a gente viu agora há pouco, tá? Qual que é o fundamento? 54, item 10. Então, ressalva-se a hipótese de registro tardio previsto nessa lei. Então, vamos lá agora ao registro de nascimento de indígena. Vamos lá, gente. Base legal. Anotem aí, artigo 50, parágrafo 2º da Lei 6.015. Esse você já conhece, né? Já estamos aqui 2 vezes. A Lei 6.001, de 1973, ela traz o Estatuto do Índio. Mas o que então? Eu preciso ler tudo, professora? Não. O que interessa bastante para a gente aqui? O 12, os artigos 12 e o 13, tá? E a resolução, principalmente, se você não quiser estudar nenhum, mas se você estudar a resolução conjunta número 3 do CNJ, CNMP, você está muito bem servido no que diz respeito ao registro de nascimento de indígena. Em normas de Goiás temos, alguns estados trazem regulamentação, mas assim, nada do que está diferente na resolução 3, tá? O estado de Goiás não faz essa menção. Então, a gente tem aqui a regra, e mantida pela resolução 3, a regra da não obrigatoriedade do registro do indígena não integrado, tá? Lembrando que aí, nesse caso, não integrado, ele tem um livro próprio lá na FUNAI, que é o RANI, denominado Registro Administrativo de Nascimento. Onde que está isso? Aí sim, está no artigo 13 da Lei 6.001. E aí, gente, a gente vai fazer um intervalo para explorar um pouquinho mais essa questão, tá bom? Até lá! Pessoal, vamos lá, iniciando o nosso terceiro bloco, né? Então, caso a criança indígena seja registrada no Registro Civil das Pessoas Naturais, é dever do oficial
comunicar imediatamente à FUNAI sobre a lavratura do assento, a fim de que providencie aquele registro administrativo que eu falei para vocês, tá? Então, no que diz respeito ao registro do indígena, o artigo 1º, ele confirma a facultatividade do registro de nascimento de indígena não integrado. Lembrem-se que, se for integrado, é obrigatório o registro, tá? Olha lá, o assento de nascimento de indígena não integrado é facultativo, certo? Pessoal, quanto ao nome do indígena, a gente tem regras nos artigos 2º e 3º, bem peculiares, que a gente vai trazer nas questões, tá? E o artigo 4º da resolução, ela traz procedimentos sobre o registro tardio de nascimento do indígena. Por quê? Porque a gente não pode usar o provimento 28 de 2013 do CNJ, que trata dessa matéria de registro tardio de nascimento. Ele vem regulamentar o 46 lá da Lei 6.015, tá? Então, o provimento não pode usar para o indígena. Mas a gente vai ver nas questões. Vamos a ela. No que se refere ao registro de nascimento, é correto afirmar, exceto: a naturalidade poderá ser do município em que ocorreu o nascimento ou do município de residência da mãe do registrando, na data do nascimento, desde que localizado em território nacional, e a opção caberá ao declarante. Lembra que eu falei para vocês? No ato do registro de nascimento. Perfeito. Artigo 54, parágrafo 4º da Lei de Registros Públicos. Tá? Letra B. O nome do pai, constante da declaração de nascido vivo, constitui prova ou presunção da paternidade. Não é certo isso. Então, a gente vai marcar a alternativa B. Por quê? Porque fere o artigo 54, parágrafo 2º. Na verdade, isso não constitui prova ou presunção de paternidade. E aí, para acrescentar os estudos, eu acho bacana você ver o 54, parágrafo 1º, que traz outras questões que não constituem motivo para recusa, devolução ou solicitação de retificação de DNV, tá? Então, aqui, ó, tem uma série de hipóteses que você deve... A gente já trouxe, né? Mas eu reforço que é importante você ver, tá? E lembrando que a fundamentação é o parágrafo 2º do artigo 54. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade, poderá pessoalmente ou por procurador bastante alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa. Perfeito. Artigo 56 da Lei 6.015. Essa alteração do artigo 56, ela é precedida de forma administrativa, administrativamente junto ao registro civil, cujo pedido é apreciado pelo juiz corregedor ou juiz diretor do foro, vai depender da nomenclatura. E o prazo é de 1 ano, né? Tem esse prazo de 1 ano que a gente viu, ele é decadencial. Então, não esqueçam da natureza jurídica do prazo. Após esse prazo, professora, posso mudar o nome? Você até pode, tá? Nada obsta, desde que o pedido seja judicial e não mais administrativo. Então, o pedido judicial de alteração de nome é perfeitamente possível, mediante comprovada justificativa, e aí não é mais com o juiz corregedor, é junto à vara de registros públicos. Ah, mas ali na minha comarca não tem vara de registros públicos, então na comarca competente, tá? A gente extrai isso do artigo 57. Sempre é bom você ler os dois em conjunto, 56 e 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após a audiência do MP, será permitida por sentença do juiz, e aqui não é o juiz corregedor, tá? É o juiz do processo, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do 110. O que é esse 110? Ele trata da retificação administrativa, tá? E teve alteração dada pela Lei 13484, né, de 2017, isso. E a lei elencou as hipóteses de retificação administrativa. A gente vai ver em momento oportuno, tá? Então, nota-se, né? Na hipótese do 56, a alteração do nome, ela é realizada pelo interessado perante o oficial do RCPN, independentemente de motivação, tá? Ao passo que nas demais hipóteses, artigo 57,
E, gente, leiam o artigo 57, ele tem uns 8 parágrafos, tá? Dê uma lidinha em casa, ou rememore se você já sabe. E aí o pedido, nesse caso, tem que ser elaborado pelo juiz de direito, um juiz de registros públicos, devidamente fundamentado e em caráter de exceção, lembrando, salvo as hipóteses do artigo 110, tá? Que veremos logo mais. Não, logo mais não, essa aula não vai dar tempo. E quanto ao nome do indígena, eu falei para vocês aproveitar aqui, né, e trazer as peculiaridades. Então, você já marca aí, artigo 2º, tá, da resolução 3, no assento de nascimento, integrado ou não, deve ser lançado, porque não é proibido o assento de nascimento do índio não integrado, ele só não é obrigatório, tá? E aí, gente, olha lá, e obviamente não é para aplicar aquela regra do 55. Lembra dela, aquela regra que fala que se tiver nome exposto ao ridículo, aí o registrador não pode registrar? Então, aqui, obviamente, não aplica ao indígena por motivos óbvios, né, gente? O nome do indígena pode ser exótico para a gente, mas o nosso também pode ser exótico para eles. E o artigo 5º da resolução, quando o declarante não indicar o nome completo, o oficial lançará, adiante do prenome escolhido, o nome do pai, na foto o nome da mãe, se forem conhecidos e não impedir a condição de legitimidade, salvo o reconhecimento no ato. Olha essa regra também que peculiar. No caso de registro de indígena, a etnia do registrando pode ser lançada como sobrenome, né? Claro, a pedido do interessado. A pedido do interessado, a aldeia de origem do indígena e de seus pais poderão constar como informações a respeito das respectivas naturalidades, né, juntamente com o município do nascimento. Enfim, são várias regras diferenciadas, tá? E aí, se o oficial, depois você lê em casa, se o oficial suspeitar de fraude ou falsidade, ele pode submeter o caso ao juiz corregedor, juiz diretor do foro, que fiscaliza os atos notariais, né? Assim definido na órbita estadual. Então, aqui em Goiás é juiz diretor do foro, comunicando os motivos da suspeita, tá? E o artigo 3º, o artigo 3º a gente pode usar o 57 que a gente acabou de ver da Lei 6.015, tá? Parágrafo 2º. Nos casos em que haja alterações de nome no decorrer da vida em razão da cultura ou costume indígena, tais alterações podem ser averbadas à margem na forma do 57. 57, lembrem-se, é o juiz da vara de registros que deve avaliar, tá bom? Então, depois dei uma lidinha aí que tem peculiaridades no registro do indígena. Gente, falando em nome, eu vou trazer mais algumas informações para você deixar uma resposta fora da caixa também. O que é o nome? O nome é o principal elemento de individualização do ser humano. O que o registro civil das pessoas naturais tem a ver efetivamente com isso? A materialidade e a efetividade do nome, ela é dada pelo registro civil, tá? Que o perpetua e o publiciza. E o nome, gente, como eu falei para vocês, ele cai em primeira fase, cai em terceira fase e cai muito em segunda fase. Eu acho que eu já vi umas 4 dissertações sobre a temática nome, tá? Então, é uma matéria que sim, você precisa saber bastante. E aí você precisa saber não só a parte de registros, mas você saber também a parte de civil. Eu não vou me ater aqui à matéria de direito civil, isso provavelmente vocês vão ter lá, tá? Eu só queria trazer 2 informações. 2 não, algumas, né? Então, quando você falar de nome, para deixar a sua resposta bem rica, né? Eu queria trazer 2 diplomas que eu acho que sai da caixa a resposta. O artigo 18 da Convenção sobre Direitos Humanos, né, o Pacto San José da Costa Rica, toda pessoa tem direito ao nome, então você já pode colocar numa introdução, e aos nomes de seus pais ou de um destes. A lei deve regular a forma de assegurar a todos esse direito, mediante nomes fictícios, se for o caso. E além dela, a gente tem a Convenção sobre os Direitos da Criança, de novembro de 1990, que trata não só do nome, mas também do registro. Olha lá, a criança será registrada imediatamente após seu nascimento
e terá direito, desde o momento em que nasce, a um nome, a uma nacionalidade e, na medida do possível, a conhecer seus pais e a ser cuidados por ele. Tá? Então, bacana se você acrescentar. Falando ainda em nome, eu não podia deixar de trazer o recente provimento 82. Ainda não caiu na prova simplesmente porque ele é de 2019, tá? Mas podem esperar que vai cair. O provimento 82 do CNJ, ele padroniza nacionalmente procedimentos de alteração do nome do genitor. É esse aqui, ó. 82 de julho de 2019. Dispõe sobre o procedimento de averbação no registro de nascimento, no de casamento de filhos, da alteração do nome do genitor e da outras providências, tá? Por que esse provimento foi editado? E aqui a gente tem bastante informação para deixar a sua resposta rica, tá? Então, algumas justificativas para a edição do provimento. Possibilidade, né? Baseou-se o provimento na possibilidade de os genitores alterarem o seu nome quando do casamento, para incluir o sobrenome do cônjuge, e não só quando do casamento, mas também quando da separação e do divórcio, voltar a assinar o nome de solteiro. Isso tudo teve lastro ali nos artigos 1565, parágrafo 1º, 1571, parágrafo 2º e 1578 do Código Civil. Também justificou-se, né, a edição do provimento que ele é um direito de personalidade ter nome e que ter o patronímico familiar, sobrenome familiar dos seus genitores, consiste em quê, gente? No retrato da identidade da pessoa, tá? Tudo isso em sintonia com o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. E tem duas jurisprudências que eu quero que você também leia. Esse recurso especial do STJ e o pedido de providências do CNJ, tá? Que também contribuíram para a edição do provimento. Vamos a ele. Ele é bem pequenininho. Poderá ser requerida perante o oficial do SPN a averbação no registro de nascimento e no de casamento. Tá vendo porque a averbação é ato de rol exemplificativo? A gente acha em várias leis, tá? Não é só na 6.015. Das alterações de patronímico dos genitores em decorrência de casamento, separação e divórcio, mediante apresentação da certidão respectiva. O procedimento administrativo previsto no caput deste artigo não depende de autorização judicial. Então, a gente pode aqui citar o provimento 82 como uma das medidas, né, de desjudicialização também, que favorecem a desjudicialização. Como é que fica a certidão? E aqui, gente, lembra que eu falei para vocês, né, que notadamente no RCPN a gente tem restrição via de regra, a publicidade ela é absoluta, mas a gente tem restrição. Então, aqui a gente pode citar uma nova restrição da publicidade registral. A certidão de nascimento e a de casamento serão emitidas com o nome mais atual, sem fazer menção sobre a alteração ou o seu motivo, devendo fazer referência no campo observações ao parágrafo único do artigo 21. Depois eu vou trazer para vocês outras restrições, tá? Agora, pessoal, vamos supor que ocorra o óbito do cônjuge. E poderá o viúvo, né, requerer a averbação para retorno ali do seu nome de solteiro? Claro que sim, eu acabei de falar para vocês, né? Então, é possível também essa averbação estar regulamentada no parágrafo 3º. Agora, outra questão. Poderá, e se sim, né, quando? Então, poderá e se sim, quando poderá ser feita a averbação do patronímico do acréscimo, na verdade, a averbação do acréscimo do patronímico de genitor ao nome do filho menor de idade. E aí, o que vocês acham? A gente tem regulamentado no artigo 2º. Poderá ser requerido perante o oficial do SPN a averbação do acréscimo do patronímico de genitor ao nome do filho menor de idade quando, primeiro, houver alteração do nome do genitor em decorrência da separação, divórcio ou viuvez,
E o filho tiver sido registrado apenas com o sobrenome do outro genitor. E aqui também não depende de autorização judicial, tá? Mas atenção, gente, presta atenção. Seguindo esse artigo. Se o filho for maior de 16 anos, o acréscimo do patronímico exigirá o seu consentimento. E somente será averbado o acréscimo do patronímico ao nome do filho menor de idade quando o nome do genitor for alterado no registro civil, nos termos ali do artigo 1º do provimento, tá? E essas certidões, como que elas ficam? Aqui também a gente tem uma certa restrição. A certidão de nascimento será emitida com o acréscimo do patronímico do genitor ao nome do filho no respectivo campo, sem fazer menção expressa sobre alteração ou motivo, tá? Fechamos então o provimento 82. Falando ainda em questão de nome, o que você pode acrescentar na sua resposta? O provimento 73 de 2018, né, ele traz a questão da averbação, da alteração de prenome de gênero de pessoa transgênero lá nos assentos de nascimento e casamento no registro civil. E essas alterações, elas não necessitam de decisão judicial e nem de cirurgia de redesignação sexual, tá? Aqui também um exemplo de medida de desjudicialização, tá certo? A gente vai estudar detalhadamente o provimento 73, que ele é muito importante. Vamos terminar a questão. No caso de gêmeos, será declarada no assento especial de cada um a ordem de nascimento. Nos gêmeos pode. Os gêmeos que tiverem o prenome igual deverão ser inscritos com o duplo prenome ou nome completo diverso, de modo que possam distinguir-se, tá? Letrinha da lei do artigo 63. Lembra que eu linkei ele lá com o item, salvo engano, o item 3º, né, do artigo 54. Agora, pessoal, vamos a outro registro de nascimento, não menos importante, que é o registro tardio de nascimento, tá? O registro de nascimento tardio, né, aquele fora do prazo do artigo 50, que a gente já viu qual que é, ele é regulamentado pelo artigo 46, mas ele foi modificado, tá? Ele é agora, o texto é o que foi dado pela Lei 11.790 de 2008, que o alterou, mesma data do primeiro concurso de Goiás, né? Que o alterou para permitir o registro de nascimento fora do prazo, diretamente nas serventias extrajudiciais, tá? Então, o que aconteceu aqui? Uma das medidas de desjudicialização, a Lei 11.790 pode ser citada como exemplo, tá? Antes passava por despacho judicial, tá, gente? Então, o texto original do artigo 46, ele estabelecia que as declarações de nascimento fora do prazo somente seriam registradas mediante despacho do juiz competente do lugar da residência do interessado. Essa questão permanece. O registro deve ser feito no lugar de residência do interessado, tá? Mas o resto foi todo modificado. E o registro tardio, ele é detalhadamente trabalhado ali no provimento 28 de 2013 do CNJ. E em Goiás, professora, como que é? Pessoal, em Goiás, ele tem uma previsão, parece ser de registro tardio, mas ele está em desacordo com a nova legislação, porque ainda exige despacho do juiz, tá? A gente vai usar algumas questões de despacho do juiz, mas é exceção, não é regra, tá bom? Então, vocês podem focar no provimento 28 e no artigo 46. Só lembrando que em Goiás, a questão do local, não sei se eu já falei isso para vocês, mas para o registro tardio, o local continua sendo igual à legislação já nova, até porque ela não foi alterada, tá? Que é a questão da residência do interessado, tá? Quando for registro tardio. Então, aqui está em consonância com a legislação nova. Para mostrar, então, para vocês que a VUNESP entende que a questão do despacho judicial, que ele já se foi, eu vou trazer uma questão para você poder marcar tranquilo na sua prova, tá? Se cair alguma coisa totalmente fora, né, da legislação, contrariando, né? Opa, vai chegando no final da aula, você vai ficando meio tonto. Então, contrariando aí ou Constituição ou a legislação federal,
eu acho que você pode recorrer. Quando, né, ela for contrária, né, quando ela for uma coisa muito grave. Porque as normativas também regulamentam. Vamos lá. Então, VUNESP, 2009, foi um ano depois da lei. Por isso que eu quis trazer, deixei o prazo, o ano aí para vocês. O registro tardio de nascimento de pessoa com mais de 12 anos de idade poderá ser feito diretamente na serventia de registro civil das pessoas naturais, sem necessidade de intervenção judicial, desde que o oficial tenha segurança jurídica para a prática do ato e com observância das disposições normativas. Isso aqui era até, viram que a questão de São Paulo era das normativas de São Paulo. Essa alternativa é correta, tá? Tem fundamento nas normativas? Tem, mas a gente conseguia perfeitamente tratar, a gente conseguia fundamentar pelo 46 também, tá? Aí você dá uma lidinha em casa. Na verdade, a gente vai usar o 46 para fundamentar várias dessas assertivas. Tá certo, gente? Vamos então. Alternativa correta, letra A. Letra B. Deverá ser iniciado por procedimento administrativo na própria serventia de RCPN, porém, o registro necessariamente dependerá de final autorização do juiz corregedor, haja vista a idade do registrante. Não é a questão da idade que necessita ali da intervenção do juiz corregedor. Depois a gente vai ver, quando for estudar vai estudar o 28. Dependerá necessariamente de determinação judicial, após regular o procedimento jurisdicional. Nada a ver também, tá? Então, aqui fundamentado pela Lei 11.790 de 2008. Deverá ser feito de pronto na própria serventia, não havendo mais possibilidade de análise da questão pelo juiz corregedor, haja vista a atual legislação. Não, tem alguma vez que vai precisar do juiz corregedor, já a gente vê. O parágrafo 4º, na verdade, né, se você quiser adiantar, do 46, ele preceitua que se o registrador tiver ali suspeita, né, e depois eu vou tratar dessa questão da suspeita, mas se ele tiver suspeita, fizer algumas argumentações, persistir a suspeita, aí sim, aí o oficial vai encaminhar os autos ao juiz competente, tá? Essa suspeita, você está falando da suspeita, professora, o que você pode me dar de exemplo? Ela pode ser referente a quê? A nacionalidade do registrando, a sua idade, origem familiar ou a veracidade da declaração da residência, ao fato de ser realmente conhecido pelas testemunhas. Quando você for ler o provimento 28, tem todas essas questões aí, né? Essas argumentações que devem ser feitas. Que mais? A identidade ou sinceridade destas ou quaisquer outros aspectos concernentes à pretensão formulada ou à pessoa do interessado, tá? E aí, nesses casos, o registrador pode exigir provas, mas atenção, a ausência de provas por si só, ela não autoriza desde logo o indeferimento do pedido do registro, tá? Tardio, então atentem para isso. E aí, neste caso, o oficial vai encaminhar os autos ao juiz competente, juiz corregedor, né, ou juiz diretor do foro, que deverá conceder ao interessado a oportunidade ainda de justificar suas afirmações, tá certo? Então, gente, de acordo com o provimento 28, ratificando o artigo 46, o requerimento do registro ele pode ser feito diretamente no Registro Civil das Pessoas Naturais do lugar da residência da pessoa interessada e deve, excetuados casos específicos, vou trazer a exceção, ser assinado por 2 testemunhas, tá? Pelo provimento, gente, caso a pessoa não tenha moradia, né, ou residência fixa, ela pode sim procurar um oficial do RCPN do local em que ela estiver, tá bom? O provimento, ele estabelece ainda que qualquer pessoa, ela pode requerer o seu registro de nascimento. Mesmo o professor aqui desconheça o nome dos pais, sim, mesmo que ela desconheça o nome dos pais, de seus avós, os que não seja possível também, o que não seja possível preencher os requisitos para a confirmação da paternidade ou da maternidade, né? Por exemplo, como naturalidade, como profissão, como residência de seus pais.
Então, vou trazer uma questão para fixar para vocês, que é exatamente isso que a gente está falando, ó, da VUNESP. Aliás, gente, a VUNESP ama esse tema registro tardio. Mas, assim, são questões simplistas. Ela pega um temazinho lá, um artigo, e desdobra na questão. A respeito do procedimento de registro tardio de nascimento, deverá o registrador civil processante lavrar o assento de nascimento com o estabelecimento da filiação paterna e materna, na hipótese de requerimento formulado pelo próprio registrando, mesmo sem anuência apontados, e aí que não, tá? Tá errada essa questão. Nos casos em que os genitores forem absolutamente desconhecidos, lançar no respectivo assento os nomes fictícios de pai e mãe, também de jeito nenhum. Letra C, lavrar o assento de nascimento sem a indicação de filiação, perfeito, nas hipóteses em que não se verificarem os reconhecimentos espontâneos por parte dos genitores. Essa é a questão correta. Aliás, gente, o provimento 16, que trata... acho que travou, né? O provimento 16, que trata do reconhecimento da paternidade, ele também é usado para o provimento 28, tá? Depois a gente vai ver. Mas então, vamos só ver a letra D. Quando ausente a identificação dos genitores, indeferir a adoção do sobrenome indicado pelo registrante. Não, então a alternativa correta é a letra C. Qual que é a fundamentação legal? Artigo 3º, parágrafo 5º do provimento 28. Ademais, gente, o provimento, ele enfatiza a importância da DNV, devidamente preenchida ali pelo profissional de saúde ou pela parteira, tá? Para a comprovação de nascimento e da maternidade. Por que, professora, que você está falando isso? Abre lá o artigo 7º para você ver se não é, tá? Porque o que diz o artigo 7º? Os menores de 12 anos que apresentarem a DNV, eles ficam dispensados do requerimento escrito e também do comparecimento das testemunhas. Lembra quando eu falei que eu ia excepcionar a questão das testemunhas? Então, tá lá no artigo 7º, tá? Vamos fazer essa questão e a gente fecha o bloco. Segundo o provimento 28 CNJ, o registro de nascimento fora do prazo legal poderá ser realizado sem a presença de testemunhas. Se o registrante for menor de 13 anos, não. Se for apresentada a DNV, se o registrando for menor de 12 anos e for apresentada a DNV, se o registrando for menor de 18 anos e for apresentada a DNV. Então, alternativa correta, letra C de novo, artigo 7º do provimento 28, fundamentando a questão, tá bom?